O livro de Ectes capítulo 22. Homens irmãos, e pais, ouvi agora minha defesa para convosco. E tendo ouvido que ele lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda mais silêncio. E ele disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, ensinado ao mais correto modo da lei paterna e zeloso de Deus, assim como todos vós sois hoje. Eu, que persegui este caminho até a morte, atando tanto a homens como a mulheres, e os entregando a prisões. Assim como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, dos quais eu, tendo tomado cartas para os irmãos, fui a Damasco para que os que estivessem ali, eu também os trouxesse amarrados a Jerusalém, para que fossem castigados. Mas aconteceu que, estando eu no caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Eu caí ao chão, e ouvi uma voz, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo verdadeiramente viram a luz, e ficaram muito atemorizados, mas eles não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, e vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que te é ordenado fazer. E quando eu não conseguia ver, por causa da glória daquela luz, eu fui levado pela mão dos que estavam comigo, e assim cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem devoto conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam ali, tendo vindo até mim, e ficando diante de mim, ele me disse: Irmão Saulo, recupere a vista, e naquela mesma hora eu pude vê-lo. E ele disse: O Deus de nossos pais te predeterminou para que tu conheças a vontade dele, e vejas aquele justo, e tu ouças a voz de sua boca. Porque tu serás testemunha dele para com todas as pessoas, daquilo que tens visto e ouvido. E agora, por que estás parado? Levanta-te, e sê batizado, e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu a mim, tendo eu voltado a Jerusalém, e estando orando no templo, veio-me um êxtase, e eu vi aquele que me dizia: Apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho sobre mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava nas sinagogas aqueles que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, e consentia em sua morte, e guardava as roupas daqueles que o matavam. E ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E eles o ouviram até esta palavra, e em seguida levantaram suas vozes, dizendo: Extermina-o da terra. Porque não é bom que ele viva. E enquanto eles gritavam, tiravam suas capas, e lança-veme pó ao ar, o comandante mandou que o levassem à área fortificada, dizendo que o interrogassem com açoites, para saber por que causa clamavam assim contra ele. E quando estavam o atando com correias, Paulo disse ao centurião que estava ali: É lícito para vós açoitar a um homem romano, sem ter sido condenado? E o centurião, tendo ouvido isto, foi e avisou ao comandante, dizendo: Olha o que estás a ponto de fazer, porque este homem é romano. E o comandante, tendo se aproximado, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? E ele disse: Sim. E o comandante respondeu: Eu com muita soma de dinheiro obtive esta cidadania romana. E Paulo disse: E eu a tenho desde que nasci. Então logo se afastaram dele aqueles que estavam para interrogá-lo, e até o comandante teve temor, ao entender que Paulo era romano, e que tinha o atado. E no dia seguinte,
querendo saber corretamente a causa de por que ele era acusado pelos judeus, ele o soltou das correntes, e mandou vir aos chefes dos sacerdotes e todo o supremo conselho deles, e tendo trazido a Paulo, apresentou-o diante deles. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre o poder transformador da Tua graça, como demonstrado no testemunho de Paulo. Ajuda-nos a compartilhar corajosamente nossas próprias histórias de redenção e a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. Que possamos abraçar o chamado para sermos Tuas testemunhas, irradiando Tua luz na vida dos outros. Selamos esta oração com fé e gratidão. Amém.